Pessoas, vamos continuar a leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos. O capítulo 3, página 57, a gente parou no último vídeo. Farejando os fatos, o resgate da intuição como iniciação. A boneca no bolso, Vasalisa a sabida. A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação. É como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você e que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é uma forma de velha lá que sabe, daquela que sabe da mulher selvagem. As contadoras de histórias dedicadas estão sempre longe, aos pés de algum morro, afundadas até o joelho na poeira das histórias, retirando séculos de sujeira, escavando camadas de cultura e de conquistas, classificando cada friso, a cada fresco de história que possam encontrar. Às vezes a história foi reduzida a pó, às vezes porções e detalhes estão faltando ou foram perdidos. Com frequência, a forma está intacta, mas o espírito está destruído. Mesmo assim, toda escavação traz em si a esperança de se encontrar uma história inteira, intacta. A história que se segue é exatamente o incrível tesouro desses. O antigo conto russo de Vasalisa é a história praticamente intacta da iniciação de uma mulher. Ele trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece. Como mulheres, recorremos à nossa intuição e aos nossos instintos para farejar tudo. Usamos os nossos sentidos para espremer a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, para ver o que há para ser visto, para conhecer o que há para ser conhecido, para ser as guardiãs do fogo criativo e para ter uma compreensão íntima dos ciclos de vida, morte e vida de toda a natureza. Assim, é uma mulher iniciada. A história de Vasalisa é contada na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia, na Polônia e em todos os países bálticos. Ela, às vezes, é intitulada a boneca, às vezes, Vasilisa a sabida. Encontramos indícios de suas raízes arquetípicas até, pelo menos, o tempo dos cultos das antigas deusas cavalo, que antecederam a cultura grega clássica. É um conto que traz um mapeamento psíquico antiquíssimo acerca da indução no mundo subterrâneo do selvagem deus fêmea. Ele fala de como infundir nas mulheres o poder instintivo básico da mulher selvagem, a intuição. Essa história me foi passada por tia Caté. Ela começa com um dos mais antigos truques conhecidos dos contadores de histórias. Era uma vez e não era uma vez. Essa frase paradoxal tem a intenção de alertar a alma do ouvinte para o fato de a história ter lugar num mundo entre os mundos, onde nada é o que parece ser à primeira vista. Comecemos, portanto. Vasalisa. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem que se jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido com as rosas brancas de cera na sacristia da igreja, dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados ao pé da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus conduzisse com segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vasalisa e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe, e da coberta felpuda ela tirou uma bonequinha minúscula que com a própria Vasalisa usava, botas vermelhas e avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Estas são as minhas últimas palavras, queridas, disse a mãe. Se você perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é minha promessa de mãe para você. Minha bênção, querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios. E a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte muito tempo. No entanto,
Como o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com 2 filhas. Embora a nova madrasta e as suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos, que o pai de Vasalisa não percebia. Realmente, quando as 3 estavam sozinhas com Vasalisa, elas atormentavam, forçavam-lhes... Forçavam-lhes a servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam, porque Vasalisa tinha uma doçura que não parecia desse mundo. Ela também era muito bonita. Seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as 2 filhas eram entre si mesmas como ratos de monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e as suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vasalisa. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar e então mandar Vasalisa entrar na floresta para ir pegar o fogo para nossa lareira a Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As 3 bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vasalisa voltou para casa, depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta. O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil, reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo, e eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta adentro e encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. Ora, está bem, respondeu Vasalisa inocente. É o que vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estalavam sobre os seus pés, deixando assustada. Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, lhe havia dado. Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor, disse Vasalisa, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vasalisa enfiava a mão no bolso. Perdão, gente. A cada bifurcação da estrada, Vasalisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia sim e não, para esse lado ou para aquele lado. E Vasalisa dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho e o sol apareceu. Vasalisa caminhou e caminhou, bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga. Peraí. Nossa, gente, perdão, eu vou reler isso aqui porque eu acho que eu tô dando uma gaguejada e tem dias que eu tô um pouco mais assim, então eu vou reler essa página. De repente, um homem de branco num cavalo passou galopando, e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho, e o sol apareceu. Vasalisa caminhou, e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se a noite. A cerca de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refugir com o fogo interno de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada como uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche, nem numa carruagem, mas num caldeirão com o formato de um grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão. Ela viajava não num coche nem numa carruagem, mas num caldeirão com formato de um grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão, e o tempo todo varria o rastro por onde passava uma vassoura festa de cabelo de alguém morto há muito tempo.
E o caldeirão veio voando pelo céu com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira, seu queixo comprido e curvado para cima, seu longo nariz que era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam no meio do caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco, verrugas na pele adquirida de seus contatos com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas e como telhados, e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinhas amarelas, escamosas, e andavam de um lado para o outro sozinha. Ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e as janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos dos pés, e a tranca da porta da frente com um focinho de muitos dentes pontiagudos. Vasalisa consultou a sua boneca. É essa casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu. É essa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga, no seu caldeirão, desceu sobre a Vasalisa aos gritos. O que você quer? Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. Está frio na minha casa. O meu pessoal vai morrer, eu preciso de fogo. Ah, sei, retrucou Baba Yaga rabugenta. Conheço você e seu pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que faz pensar que eu lhe daria a chama? Porque eu estou pedindo, respondeu rápido Vasalisa depois de consultar a boneca. Você tem sorte, ronronou Baba Yaga. Essa é a resposta certa. E Vasalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não... E nesse ponto Vasalisa viu que os olhos de Baba Yaga de repente se transformavam em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim, Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vasalisa trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para 10 pessoas. E a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vasalisa. Lave a minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare a minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar o seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será o meu banquete. E com isso, a Baba Yaga partiu, voando no seu caldeirão, com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. E anoiteceu novamente. Vasalisa voltou-se para a boneca assim que a Yaga se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vasalisa deu algo de comer à boneca e também adormeceu. Pela manhã a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vasalisa. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho, e 3 pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente o serviço terminou, e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens a Vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse a Yaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal, há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de estrume, completamente separados um do outro, compreendeu? Meu Deus, como eu vou fazer isso? Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vasalisa tentou catar a semente de papoula no meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca, depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes e novamente 3 pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa.
Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vasalisa ficou parada por perto. E aí, o que é que você está olhando? Perguntou Baba Yaga de mau humor. Posso lhe fazer perguntas, vovó? Perguntou Vasalisa. Pergunte, ordenou a Yaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalisa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu Yaga com carinho. Esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim, esse é o terceiro, ele é minha noite, disse. Entendi, disse Vasalisa. Vamos, vamos, minha criança. Não quer mais fazer perguntas? Sugeriu a Yaga manhosa. Vasalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, Vasalisa respondeu. Não, vovó. Como a senhora mesma diz, saber demais pode envelhecer as pessoas antes da hora. Eu e o Kindle somos uma pessoa bem bacana. Vamos. Disse Aga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi bênção da minha mãe, disse Vasalisa com um sorriso. Bênção? Guichou a Yaga. Bênção? Não precisamos de bênção nenhuma aqui nesta casa. É melhor você procurar o seu caminho, filha. E foi empurrando Vasalisa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira dos olhos candentes da cerca e a enfiou numa vara. Pronto. Leve essa caveira na vara até a sua casa. Esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só vá embora. Vasalisa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar de cima para cima e para baixo, e Vasalisa percebeu que deveria só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada, com a boneca e lhe indicando o caminho. Era noite, e Vasalisa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora, mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa das madrastas e das filhas. Quando Vasalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa indicava que ela a essa altura estava morta, que os seus ossos haviam sido carregados por animais e que bom que ela havia desaparecido. Vasalisa chegava cada vez mais perto de casa e quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção, dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído, e por mais que tentassem acender um, ele sempre extinguia. Vasalisa entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à perigosa jornada e por ter trazido o fogo para casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das suas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. Nossa. E assim termina com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as do contos de fadas e devolvendo-as para a realidade. Existem muitos finais desse tipo nos contos de fada. Eles equivalem a dar um susto nos ouvintes para trazê-los de volta à realidade concreta. Vasalisa é uma história de transmissão da bênção, do poder e da intuição das mulheres de mãe para filha, de uma geração para outra. Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. Durante as gerações a fio, esses poderes intuitivos transformaram-se em correntes subterrâneas dentro das mulheres, enterradas pelo descrédito e pela falta de uso. No entanto, Jung uma vez observou que nada jamais se perde ao psique.
Podemos ter a confiança de que tudo que foi perdido na psique ainda está lá. Portanto, esse propósito de intuição instintiva das mulheres nunca se perdeu realmente, e tudo que estiver encoberto poderá voltar a ser exposto. Para compreender uma história dessas, consideramos que todos os seus componentes representam a psique de uma única mulher. Desse modo, todos os aspectos da história pertencem a uma única psique, que passa por um processo de iniciação. A iniciação é representada pelo cumprimento de certas tarefas. Nesse conto, há 9 tarefas a serem cumpridas pela psique. Elas se encontram na aprendizagem dos hábitos da velha mãe selvagem. Com a realização dessas tarefas, a intuição da mulher, esse ser sagaz que vai aonde for, o que examina todos os aspectos da sua vida e tece comentários sobre a verdade de tudo com precisão e rapidez, é reinstalada na sua psique. O objetivo é um relacionamento de amor e confiança com esse ser a quem chamamos de a mulher que sabe, a mulher selvagem. No rito dessa velha deusa selvagem, Baba Yaga são as seguintes etapas da iniciação. A primeira tarefa: permitir a morte da mãe boa demais. No início do conto, a mãe está morrendo e deixa para a filha um legado importante. As tarefas psíquicas desse estágio da vida da mulher são as seguintes: aceitar o fato de que a mãe psíquica protetora sempre vigilante não é adequada para ser um guia para a futura vida instintiva da pessoa. A mãe boa demais morre. Assumir a realidade de estar só, de desenvolver a própria conscientização quanto ao perigo, às intrigas e à política, tornar-se alerta sozinha para o seu próprio proveito, deixar morrer o que deve morrer. À medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce. Na história, o processo de iniciação começa quando a mãe boa e amada morre. Ela não está lá para afagar o cabelo de Vasalisa. Na vida de todas nós, como filhas, surge uma hora em que a boa mãe da psique, aquela que nos serviu de modo correto e adequado em tempos passados, transforma-se numa mãe boa demais, aquela que, em virtude dos seus valores de proteção, começa a nos impedir de reagir a novos desafios e, portanto, de atingir a um desenvolvimento mais profundo. No processo natural do amadurecimento, as mães boas demais devem se tornar cada vez... A mãe boa demais, deve se tornar cada vez mais rarefeita, deve definhar até que os descubramos só para cuidar de nós mesmas de um novo modo. Embora sempre mantenhamos uma essência do seu carinho, essa transição psíquica natural nos deixa a sós num mundo que não é maternal conosco. Mas espere aí. Essa mãe boa demais não é só aquela que aparenta, não é só o que ela aparenta ser. Debaixo da coberta, ela tem uma bonequinha para dar à filha. Existe algo da mãe selvagem por debaixo dessa criatura. A boa mãe demais não pode, no entanto, cumprir plenamente esse papel, porque é a mãe dos dentes de leite, a mãe abençoada que todo bebê precisa para dar os primeiros passos no mundo psíquico do amor. Portanto, mesmo que essa mãe boa demais não consiga acompanhar a vida da menina a partir de um certo ponto, ela trata bem a sua filha. Ela abençoa a menina como uma boneca, e com isso descobrimos que é na realidade uma grande bênção. Esse dramático definhamento psicológico da mãe ocorre pela primeira vez quando a menina passa do ninho acolchoado da pré-adolescência para da selva frenética da adolescência. Para algumas meninas, porém, o processo de desenvolver uma mãe interior nova, mais esperta, a mãe chamada intuição, está apenas pela metade nessa época. E as mulheres com uma formação desse tipo vagueiam anos a fio desejando profundamente a experiência completa da iniciação e se ajeitando da melhor maneira possível. Essa interrupção no processo iniciático de mulher ocorre por vários motivos, como, por exemplo, quando houve excesso de problemas psicológicos no início da vida, quando não houve uma presença uniforme da mãe suficientemente boa nos primeiros anos de vida. A iniciação também pode ser suspensa ou ficar incompleta por não haver tensão suficiente dentro da psique. A mãe boa demais tem a existência de uma espantosa erva daninha e sobrevive agitando suas folhas e superprotegendo a filha, muito embora o texto diga: sai de cena pelo lado esquerdo superprotegendo a filha e... Sai de cena pelo lado esquerdo agora. Numa situação dessas, as mulheres muitas vezes se sentem tímidas demais para seguir adiante e entrar na mata, oferecendo toda a resistência possível. Para elas, bem como para outras mulheres adultas,
a quem os rigores da própria vida se isolam e a distância da sua vida profundamente intuitiva, cuja queixa muitas vezes é a de estarem extremamente cansadas de cuidar de si mesmas, existe uma cura eficaz e sábia. Uma retomada da investigação ou de uma nova iniciação irá estabelecer a intuição profunda e independente da idade de uma mulher. E é a intuição profunda que sabe o que é bom para nós, o que precisamos em seguida, e chega a esse conhecimento com uma rapidez incrível, bastando que prestemos atenção ao que ela indique. A iniciação de Vasalisa começa quando ela aprende a deixar morrer o que precisa morrer. Isso significa deixar morrer os valores e atitudes dentro da psique que não mais se sustentam. Os que devem ser examinados com especial atenção são aqueles dogmas há muito aceitos, que tornam a vida segura demais, que superprotegem, que fazem a mulher andar com passinhos rápidos em vez de ir a longas passadas. A época durante a qual a mãe positiva da infância tem sua força reduzida e na qual suas atitudes também desaparecem, é sempre ocasião para um importante aprendizado. Embora haja um período nas nossas vidas no qual permanecemos acertadamente próximas à mãe protetora, por exemplo, quando ainda somos crianças, mesmo quando uma recuperação de uma doença ou de um trauma espiritual ou psicológico, ou ainda nossa vida corre perigo, e o fato de ficar quieta nos manterá a salvo. Embora tenhamos um vasto estoque da sua ajuda para toda a vida, também chega a hora de mudar de mãe, por assim dizer. Se ficarmos mais tempo do que o normal com a mãe protetora dentro da nossa psique, vamos nos descobrir impedindo todos os desafios que nos atingem, o que prejudica o desenvolvimento futuro. Embora não seja de modo algum querendo dizer que uma mulher deva mergulhar numa situação violenta ou torturante, quero dizer sim que ela deve fixar para si alguma coisa na vida se ela dispõe ao que ela se dispõe a alcançar e, portanto, assumir riscos para conseguir. E através desse processo, ela aguça seus poderes intuitivos. Entre os lobos, quando a mãe loba amamenta sua ninhada, ela e eles passam por muito tempo na ociosidade. Todos ficam jogados uns sobre os outros numa grande pilha de filhotes. O mundo exterior e o mundo dos desafios estão muito distantes. No entanto, quando a mãe loba, afinal, ensina os filhotes a caçar e a procurar alimento, ela lhes mostra os dentes a maior parte do tempo. Ela os morde, exigindo que eles não desistam, e ela os empurra, se eles não se dispõem a fazer o que ela quer. E assim, é com o objetivo de atingir o desenvolvimento maior que tocamos a protetora mãe interior, que é tão adequada a nós, quando éramos menores, por um outro tipo de mãe, que vive mais embrenhada em termos psíquicos a que a própria vida... que eu fui lá para cima. Em termos psíquicos, que é tanto acompanhante quanto mestra. Ela é uma mãe amorosa, porém enérgica e exigente. A maioria de nós não quer deixar que a mãe boa demais não quer deixar a mãe boa demais, que a mãe boa demais morra, só porque chegou a sua hora. Embora a mãe boa demais possa não permitir que nossas energias mais intensas venham à tona, é tão bom ficar com ela, tão gostoso, para que ir embora. Com frequência ouvimos vozes interiores que nos estimulam a recuar e permanecer na segurança. Essas vozes dizem frases como as que se seguem. Ora, não diga isso, você não pode fazer isso. Você sem dúvida não é filha, amiga, colega minha, né? Se você age assim, tudo é perigoso lá fora. Quem sabe o que será de você insistir em sair desse ninho quentinho? Você só vai se humilhar, sabia? Ou ainda, a sugestão mais insidiosa. Finja que está se arriscando, mas em segredo continue aqui comigo. Todas essas são vozes de mãe boa demais assustada e bastante desesperada dentro da psique. E não tem como agir de outro modo. Ela é o que é. No entanto, se nos fundirmos com a mãe boa demais por muito tempo, a nossa vida e nossos talentos expressivos recuam para a sombra. E nós nos definhamos em vez de nos fortalecermos. E o que é pior? O que ocorre quando se reprime uma energia intensa sem permitir que ela tenha nenhuma vida? Como uma panela de mingau mágico nas mãos erradas, ela cresce, cresce e cresce até explodir, derramando tudo o que tinha de bom no chão. Devemos, portanto, ser capazes de ver que para que a psique intuitiva se fortaleça, a doce protetora precisa ceder o seu lugar.
Ou talvez, com a maior fidelidade à realidade, nós acabemos nos descobrimos expulsas daquele colóquio agradável e aconchegante, não por termos planejado que isso acontecesse, nem por estarmos inteiramente prontas. Ninguém jamais está inteiramente pronto, mas porque há algo à nossa espera no início do bosque, e o nosso destino é ir a seu encontro. Guillaume Apollinaire escreveu. Nós conduzimos até a borda e pedimos que voassem. Elas não arredaram o pé. Voem, dissemos. Elas não se mexeram. Nós o empurramos para o abismo e elas voaram. É típico que as mulheres tenham medo de deixar morrer a vida confortável demais e segura demais. Às vezes, a mulher se deliciou com a proteção da mãe boa demais e por isso deseja continuar ad infinitum. Ela precisa estar disposta a se sentir alguma ansiedade ocasional, ou então seria melhor que ela permanecesse no ninho. Pode ocorrer que uma mulher tenha medo de não ter segurança ou certeza, mesmo por um curto período de tempo. Ela apresenta desculpas em quantidade maior do que a dos pelos de um cachorro. Ela só precisa mergulhar e ficar sem saber o que vem depois. É a única atitude que irá recuperar a sua natureza intuitiva. Às vezes, a mulher é tão enredada sendo a mãe boa demais de outros adultos que eles se grudaram às suas tetas e não pretendem deixar que ela os abandone. Nesse caso, a mulher tem que afastá-los a coices e continuar assim mesmo. Como a psique sonhadora procura compensar aquilo que o ego não quer ou não pode conhecer, entre outras coisas, o sonho da mulher durante uma luta dessas serão compensatoriamente cheios de perseguições, becos sem saídas, automóveis que não pegam, gravidezes interrompidas e outros símbolos que a vida não prossegue. Nas suas entranhas, a mulher sabe que existe um toque de morte ao insistir em ser aquela pessoa boa demais por muito tempo. Portanto, o primeiro passo consiste em afrouxar a nossa dependência refugiante, do arquétipo da mãe boa demais e sempre gentil da nossa psique. Largamos a tela e estamos aprendendo a caçar. Há uma mãe selvagem à espera para nos ensinar. Nesse meio tempo, a segunda tarefa consiste em depender da boneca, enquanto aprendemos a sua utilização. A segunda tarefa, denunciar a natureza sombria. Nessa parte da história, a família da madrasta má e detestável entra no mundo de Vasalisa, tornando a sua vida uma desgraça. São as seguintes tarefas desse período: aprender ainda com maior conscientização a largar a mãe excessivamente positiva, descobrir que ser boazinha, que ser gentil e simpática não fará a vida florir. Vasalisa torna-se escrava, mas isso de nada adianta. Vivenciar diretamente a própria natureza sombria, especialmente os aspectos exploradores, ciumentos e rejeitadores do self, a madrasta e suas filhas, e incorporar esses aspectos. Criar o melhor relacionamento possível com as piores partes de si mesma. Deixar acumular a tensão entre o que se aprendeu a ser entre quem se aprendeu a ser e quem se é realmente. Trabalhar, afinal, no sentido de deixar morrer o velho self para que nasça um novo self intuitivo. A madrasta e suas filhas representam os elementos pouco desenvolvidos, mas provocativamente perversos da psique. Trata-se de elementos sombrios, ou seja, aspectos que são considerados indesejáveis ou inúteis pelo ego, sendo, portanto, relegados às trevas. O material da sombra pode ser muito positivo, já que muitas vezes os talentos da mulher são também empurrados para as trevas. No entanto, o material sombrio negativo também pode ser inútil, como veremos, pois quando ele irrompe e nós finalmente identificamos esses aspectos e suas fontes, tornamos-nos mais fortes e mais sábias. Nesse estágio da iniciação, a mulher ver-se acossada por exigências banais da sua psique que exortam a atender qualquer desejo de qualquer um. A obediência provoca uma descoberta chocante que deve ser registrada pelas outras mulheres, ou seja, a de que ser nós mesmas faz com que isolemos de muitos outros. É, entretanto, ceder aos desejos dos outros que faz com que isolemos de nós mesmas. É uma tensão angustiante e que precisa ser suportada, mas a escolha é clara. Vasalisa é privada dos seus direitos por herdar uma família que não tem condições de compreendê-la ou de apreciá-la, e por ser herdada por essa E por ser herdada por essa família,
No que lhe diz respeito, ela é desnecessária. A família a odeia e a insulta. Tratam-na como a estranha, aquela que é indigna de confiança. No conto de fadas, o papel estranho ou do proscrito é geralmente desempenhado por quem está mais profundamente ligado à natureza conhecedora. A madrasta e suas filhas podem ser consideradas criaturas inseridas na psique da mulher pela cultura a qual ela pertence. A família da madrasta na psique é diferente da família da alma. Por pertencer ao superego, aquele aspecto da psique que é estruturado de acordo com as expectativas, saudáveis ou não, de cada sociedade em particular no que diz respeito às mulheres. Essas camadas e injunções culturais, ou seja, do superego, não são vivenciadas por aquelas mulheres se emanassem da psique do self da alma, mas não dão a impressão de vir de algum ponto lá fora, de alguma outra fonte que não é inata. As camadas culturais do superego podem ser muito positivas ou muito prejudiciais. As famílias da madrasta de Vasalisa é um gânglio. A família da madrasta de Vasalisa é um gânglio intrapsíquico que intercepta o nervo da vitalidade. Elas se apresentam com um coro de megeras irredutíveis que provocam essa menina. Você não sabe fazer isso, você não é boa nisso, você não tem a coragem necessária, você é tola, sem graça, vazia, você não tem tempo, você só é boa para as coisas simples, só se permite que você faça tanto e nada mais. Desista enquanto ainda pode. Como Vasalisa ainda não tem consciência plena do seu poder, ela permite esse obstáculo perverso na sua vida. Para que ela reconquiste a sua vida, algo diferente, algo de revigorante precisa acontecer. O mesmo vale para nós. Podemos ver no enredo que a intuição de Vasalisa a respeito do que está acontecendo à sua volta é extremamente superficial e que o pai da psique também não percebe o ambiente hostil. Ele é bom demais e não se dispõe de desenvolvimento intuitivo próprio. Ele é interessante observar que as suas filhas têm pais ingênuos que com frequência levam muito mais tempo para acordar. Nós também sofremos a interceptação quando a madrasta que existe em nós e à nossa volta nos diz que, para começar, não valemos muito e que insiste em nos concentremos as nossas falhas, em vez de perceber a crueldade que gira ao redor. Seja dentro da psique, seja dentro da cultura. Mesmo assim, ver alguma coisa a fundo ou perceber que tudo o que possa estar oculto exige intuição, bem como força para supertar o que se vê. Como Vasalisa, podemos tentar ser gentis quando deveríamos ser espertas. Podemos ter sido ensinadas a pôr de lado o insight penetrante com o objetivo de não criar problemas. Contudo, a recompensa por ser boazinha em circunstâncias repressoras é a de ser mais maltratada. Embora a mulher sinta que se for ela mesma, estará se afastando dos outros, é exatamente essa tensão psíquica que é necessária para criar a alma e promover mudanças. É assim que a madrasta e suas filhas conspiram para mandar Vasalisa embora. Elas tramam em segredo. Entre na floresta, Vasalisa vai até Baba Yaga e se você sobreviver, o que não acontecerá, então talvez nós aceitemos de volta. Essa ideia é de importância crítica, porque muitas mulheres ficam emperradas no medo desse processo de iniciação, como que suspensas de uma argola pela cintura. Embora exista um predador natural na psique, aquele diz, morra, droga, e por que você não desiste? Num estilo bastante automático, a cultura na qual a mulher vive e a família na qual foi criada podem exacerbar dolorosamente aquele aspecto natural e moderado que diz não na psique. Por exemplo, mulheres criadas em famílias que não demonstram aceitar seus talentos costumam tomar nas mãos empreendimentos extraordinariamente grandes repetidas vezes, sem saber por que motivo agem assim. Elas acham que precisam ter 3 doutorados, que precisam ficar penduradas do Monte Everest de cabeça para baixo ou que devem realizar todo tipo de empreitada perigosa, a demorada e a dispendiosa, para tentar provar às suas famílias que têm valor. Agora, vocês me aceitam? Não. Está bem, suspiro. Vejam só essa. É claro que os gânglios da família da madrasta não nos pertencem, não importa de que modo eles tenham chegado até nós. É a nossa função lidar com eles e com energia.
Mesmo assim, podemos perceber que é para que continue o trabalho profundo. Para que continue o trabalho profundo, a tentativa de provar o nosso valor ao coro de megérias insumadas é em vão. Como veremos, na realidade, impede a iniciação. Vasalisa realiza os serviços domésticos de rotina sem se queixar. A submissão sem queixas é a de aparente heroísmo, mas, na verdade, gera cada vez mais pressão e conflito entre as duas naturezas opostas, a boa demais e a exigente demais. Como o conflito entre o excesso e a adaptação, a manutenção da identidade, essa pressão acumula-se para chegar a um fim adequado. A mulher que está dividida entre essas duas atitudes está no caminho certo, mas precisará dar os passos seguintes. Na história, a família da madrasta suga de tal maneira a força psíquica que, através das suas maquinações, o fogo se extingue. A essa altura, a mulher começa a perder o seu norteamento psíquico. Ela pode sentir frio, solidão e uma disposição a fazer qualquer coisa para trazer de volta a luz. É exatamente o tranco que a mulher boa demais precisava levar para continuar a sua introdução ao seu próprio poder. Poder-se-ia dizer que Vasalisa tem de ir ao encontro da grande megera selvagem porque precisa de um bom susto. Temos de abandonar o coro de detratoras e mergulhar na floresta. Não existe meio que nos permita ir e ficar ao mesmo tempo. Vasalisa, como nós, precisa de alguma luz de orientação que diferencie para ela o que é bom e o que não é. Ela não poderá crescer se ficar parada, servindo de saco de pancada para todos. As mulheres que tentam tornar invisíveis seus sentimentos mais profundos estão entorpecendo. A luz se extingue. É uma forma dolorosa de vida latente. Inversamente, e talvez com um toque de perversidade, quando o fogo se apaga, isso ajuda a despertar Vasalisa da sua submissão. Ela é levada a abandonar um velho estilo de vida e a entrar com passos trêmulos numa nova vida baseada em conhecimentos interiores mais antigos e mais sábios. A terceira tarefa, navegar nas trevas. Nessa parte da história, o legado da mãe falecida, a boneca, orienta Vasalisa na travessia da escuridão até a casa de Baba Yaga. São as seguintes tarefas psíquicas nesse estágio: consentir em se aventurar e penetrar no local da iniciação profunda, que é entrar na floresta, começar a experimentar o sentimento luminoso e novo e aparentemente perigoso de estar imersa no poder intuitivo, aprender a desenvolver a sensibilidade ao inconsciente misterioso que se relaciona ao direcionamento de confiar exclusivamente nos próprios sentidos interiores. Aprender o caminho de volta para a casa da mãe selvagem, obedecendo às instruções da boneca. Aprender a nutrir a intuição, alimentar a boneca. Deixar que a mocinha frágil e ingênua morra ainda mais. Transferir o poder para a boneca, ou seja, para a intuição. A boneca de Vasalisa pertence às provisões da velha mãe selvagem. As bonecas são um tesouro simbólico da natureza instintiva. No caso de Vasalisa, a boneca representa a vida cita, a pequena força da vida instintiva que tanto é feroz quanto resistente. Não importa o problema que estejamos enfrentando, ela é levada a uma vida oculta dentro de nós. Durante séculos, os seres humanos tiveram a sensação de que das bonecas emanava algo sagrado e de maná, um procedimento irresistível e impressionante que influencia as pessoas, fazendo com que mudem espiritualmente. Por exemplo, louva-se a raiz da mandrágora por sua semelhança ao corpo humano, com as pernas e braços e raízes e um nó retorcido no lugar da cabeça. Diz-se também que ela é provida de grande poder espiritual. Acredita-se que as bonecas sejam impregnadas de vida por quem as criou. Elas são usadas em rituais, voodoos, feitiços de amor e de maldade. Elas são impregnadas como um símbolo de autoridade e talismãs para lembrar a pessoa da sua própria força. Os museus do mundo inteiro transbordam de ídolos e imagens feitas de barro, de madeira e de metais. As imagens do período paleolítico e neolítico são bonecas. As galerias de arte estão repletas de bonecas. Na arte moderna, as múmias envoltas em gás e em tamanho natural de cegais são bonecas. Bonecas típicas de cada etnia abarrotam as lojas de souvenirs
nas estações ferroviárias e nos postos de abastecimento das principais rodovias interestaduais. Entre os reis, as bonecas costumam ser dadas desde o passado remoto como sinais de simpatia. Nas igrejas rústicas pelo mundo inteiro, há bonecas santas. As bonecas santas não são só limpas com regularidade, vestidas em trajes feitos à mão, mas também levadas para passear, para que possam observar as condições dos campos e das pessoas e, portanto, a interceder nos céus em defesa dos seres humanos. A boneca representa um homunculus simbólico à pequena vida. É o símbolo luminoso e está sufocado nos seres humanos. Ela é uma facsímile pequeno e luminoso do self original. Superficialmente, trata-se apenas de uma boneca. Por outro lado, existe nela um pequeno fragmento da alma que possui todo o conhecimento do self da alma. Na boneca está a voz em miniatura da velha lá que sabe, a que sabe. A boneca está relacionada aos símbolos do duende, do elfo, da fada e dos anões. Nos contos de fadas, eles representam uma profunda pulsação da sabedoria do centro da cultura da psique. São eles aquelas criaturas que continuam o trabalho interior e prudente, que são incansáveis. Eles estão trabalhando mesmo quando nós adormecemos, e especialmente quando estamos dormindo, mesmo quando não estamos tendo plena consciência do papel que estamos desempenhando. Dessa forma, a boneca representa o espírito interior das mulheres, a voz da razão, do conhecimento e da conscientização íntima. A boneca assemelha-se ao passarinho dos contos de fadas e vem sussurrar no ouvido da heroína. Ela é quem revela o inimigo oculto, a atitude a tomar diante de uma situação. Ela é a sabedoria do homunculus, o pequeno ser interior. Ele é a ajuda que nem sempre está visível, mas que está sempre disponível. Não há bênção maior que uma mãe possa dar à filha do que uma confiança na verdade da sua própria intuição. A intuição é transmitida de pai para filho nas formas mais simples. Você tem um bom raciocínio. O que você acha que está por trás disso tudo? Em vez de definir a intuição como alguma peculiaridade irracional e censurável, ela é definida como a fala da verdadeira voz da alma. A intuição prevê a direção mais benéfica a seguir. Ela se autopreserva, capta os motivos e intenções subjacentes e opta pelo que irá provocar o mínimo de fragmentação na psique. O processo é o mesmo no conto de fadas. A mãe de Vasalisa proporcionou um enorme privilégio à sua filha ao vincular a boneca à Vasalisa. O vínculo com a nossa própria intuição propicia uma confiante dependência que resiste a tudo. Ela muda a diretriz da mulher de uma atitude de o que será, será, para uma de quero ver tudo o que há para ser visto. O que essa intuição selvagem faz pelas mulheres? Como o lobo, a intuição tem garras que abrem coisas que a sujeitam. Elas têm olhos que enxergam através dos escudos da persona. Elas têm ouvidos que ouvem sons fora da capacidade de audição do ser humano. Com essas espantosas ferramentas psíquicas, a mulher assume uma consciência animal, astuta até mesmo premonitória, que aprofunda sua feminilidade e aguça sua capacidade de se movimentar com confiança no mundo exterior. Pois agora, Vasalisa está a caminho da conquista da luz para o fogo. Está no escuro, na mata, e não pode fazer mais nada, a não ser prestar atenção à voz interior que provém da boneca. Ela está aprendendo a confiar nesse relacionamento. Está aprendendo ainda mais uma lição, ao alimentar a boneca. Como alimentar a intuição para que ela seja bem nutrida e responda aos nossos pedidos de que esquadrinhe as cercanias? Nós alimentamos de vida. Ela se alimenta de vida quando nós prestamos atenção a ela. De que vale uma voz sem o ouvido que a receba? De que vale uma mulher na selva de Megalópole ou no cotidiano da vida, a não ser que ela possa ouvir a voz de lá que sabe, a que sabe e nela confiar? Já ouviu as mulheres que disseram essas palavras, se não centenas, então milhares de vezes? Eu sabia que devia ter seguido minha intuição. Pressenti que devia ou não deveria ter feito isso ou aquilo, mas não lhe dei ouvidos. Nutrimos o profundo self intuitivo ao prestar atenção a ele e ao agir de acordo com a sua orientação. Ele é um personagem autônomo, um ser mágico, mais ou menos do tamanho de uma boneca que habita a terra psíquica da mulher interior. Nesse sentido, ele é como os músculos no corpo. Se o músculo não for usado, ele acaba definhando. A intuição é exatamente igual. Sem alimento, sem atividade, ele se atrofia.
A alimentação da boneca é um ciclo essencial da mulher selvagem, aquela que é a guardiã dos tesouros ocultos. Vasalisa alimenta a boneca de duas formas. Primeiro, ao lhe dar um pedacinho de pão, um pouco de vida para essa nova aventura psíquica. E, em segundo lugar, ao encontrar o caminho até a velha irmã selvagem, a Baba Yaga, seguindo o que lhe diz a boneca. A cada curva e a cada bifurcação da estrada, a boneca mostra qual é o caminho para casa. O relacionamento entre a boneca e a vasalisa simboliza uma forma mágica e empática entre a mulher e a intuição. É isso que deve se passar de mulher para mulher. Essa atividade abençoada de se vincular à intuição, de testá-la, de alimentá-la. Nós, à semelhança de Vasalisa, fortalecemos nossos laços como natureza intuitiva, quando prestamos atenção à voz interior de cada curva da estrada. Devo ir para esse lado ou para o outro? Devo ficar ou devo partir? Devo insistir ou ser flexível? Devo fugir disso ou correr na sua direção? Essa pessoa, esse acontecimento, essa empreitada é verdadeira ou falsa? O rompimento do vínculo entre a mulher e a sua intuição selvagem é muitas vezes encarado erroneamente, como se a própria intuição é que estivesse sendo destruída. Não é o que ocorre. Não foi a intuição que se partiu, mas sim a bênção martilinear da intuição, a transmissão da confiança intuitiva de todas as mulheres de uma linhagem que já se foram, para aquela mulher específica. É esse longo do rio de antepassadas que foram repassados. A compreensão da mulher de sua sabedoria intuitiva pode ser fraca em consequência do rompimento, mas com o exercício ela poderá se restaurar e se manifestar em sua plenitude. As bonecas servem de talismãs. Os talismãs são lembretes do que é sentido, mas não visto, do que existe, mas não é de evidência imediata. O númen talismânico da boneca é o que nos recorda, e o que nos diz e o que nos vê adiante de nós. Essa função intuitiva pertence a todas as mulheres. É uma receptividade maciça e fundamental. Não uma receptividade do outro tipo alardeado no passado pela psicologia tradicional, que é como recipiente passivo, mas sim uma receptividade como a da posse, de acesso imediato a uma sabedoria profunda que atinge as mulheres até os próprios ossos. A quarta tarefa, encarar a megera selvagem. Nessa parte da história, Vasalisa encontra a megera selvagem pessoalmente. As tarefas desse encontro são as seguintes: ser capaz de suportar o rosto apavorante da deusa selvagem sem hesitar, topar com a Baba Yaga. Familiarizar-se com o mistério, a estranheza, a alteridade do selvagem. Residir na casa de Baba Yaga por algum tempo. Adotar às nossas vidas alguns dos seus valores, tornando-nos, portanto, também pouco estranhas, como comer seus alimentos. Aprender a encarar um poder enorme nos outros e, subsequente, nosso próprio poder. Permitir que a criança frágil e boazinha em excesso vá definhando ainda mais. Baba Yaga mora numa casa que descansa sobre as pernas de galinha. Ela gira e dá voltas quando bem entende. Nossos sonhos, o símbolo da casa, reflete a organização do espaço psíquico habitado por uma pessoa, tanto no consciente quanto no inconsciente. Por ironia, se esse fosse o sonho compensatório, a casa excêntrica insinuaria o sujeito, nesse caso Vasalisa, e é por demais insignificante, moderado e precisa sair girando e rodopiando para descobrir como é dançar com uma galinha maluca de vez em quando. Percebemos, então, que a casa de Baba Yaga ao mundo animal e que Vasalisa que a casa de Yaga pertence ao mundo animal e que Vasalisa precisa desse elemento na sua personalidade. Essa casa de pernas é um ser vivo, transbordante de entusiasmo, de alegria e vivacidade. É esse o principal alicerce da psique da mulher selvagem. Uma força de vida selvagem e alegre, na qual as casas dançam, os seres inanimados, como, por exemplo, os pilões voam como pássaro, a velha sabe fazer a mágica e nada é o que parece, mas na maioria dos casos é o melhor que parecia a princípio. Vasalisa começou com o que poderíamos chamar de personalidade normal nivelada. É exatamente esse o excesso de normalidade que vai nos contaminando até que tenhamos uma vida rotineira sem vida, sem que fosse isso que realmente pretendêssemos. Essa situação estimula a negligência para com a intuição, que por sua vez produz a falta de luz na psique.
Precisamos, então, fazer alguma coisa. Precisamos sair pela mata adentro, ir procurar a mulher apavorante, senão um dia, quando nós estivermos andando cabisbaixas pela rua, uma tampa de esgoto pode se abrir de repente e nós seremos agarradas por algum ser inconsciente que nos jogará um lado para o outro como um trapo, de brincadeira ou não. Na maioria dos casos, não. Mas como um bom resultado. A doação da boneca intuitiva pela mãe verdadeira não está completa sem as tarefas e as provas apresentadas pela velha selvagem. Baba Yaga é a medula da mulher selvagem. Descobrimos isso a partir de seu conhecimento e de tudo o que aconteceu antes. Ah, sei, diz ela quando Vasalisa chega. Conheço você e seu pessoal. Além disso, a semelhança e as suas contra-encarnações, como a mãe dos dias e a mãe NYX, mãe, noite, a deusa da vida, morte e vida, a velha Baba Yaga é a guardiã dos seres da terra e dos céus. O dia, o sol nascente e a noite. Ela os chama de meu dia e minha noite. Baba Yaga é assustadora e, por ser ela própria, o poder da aniquilação e o poder da força da vida ao mesmo tempo. Contemplar o seu rosto é ver a vagina denata, os olhos de sangue, o recém-nascido perfeito e as asas dos anjos todos juntos. Vasalisa está parada ali e aceita a divindade da mãe selvagem com verrugas e tudo mais. Uma das facetas mais notáveis da Yaga, retratada nessa história, está no fato de que, embora ela faça ameaças, ela é justa. Ela não fere Vasalisa enquanto Vasalisa demonstra respeito por ela. A atitude de respeito diante de um poder extremo é uma lição fundamental. A mulher precisa ser capaz de se manter diante do poder, porque, em última análise, alguma parte desse poder passará às suas mãos. Vasalisa encara Baba Yaga não como uma atitude obsequiosa, não como arrogância ou cheia de fanfarronice, nem fugindo ou se escondendo. Ela se apresenta com honestidade, exatamente como é. Muitas mulheres estão se recuperando dos seus complexos de ser boazinhas, nos quais, independente de como se sentissem, independente de quem os acuasse, elas reagiam de uma forma tão doce a ponto de ser praticamente humilhante. Embora elas pudessem sorrir, gentis durante o dia, à noite rangiam os dentes como bestas. Era Yaga sua psique lutando para se expressar. Esse excesso de adaptação na mulher boa demais ocorre muitas vezes quando ela tem um medo desesperado de se ver privada dos seus direitos ou que considerem desnecessária. 2 dos sonhos de maior impacto que eu já ouvi foram os de uma mulher que decididamente precisava ser menos submissa. No primeiro sonho, ela herdava um álbum de fotografias, um álbum especial com fotos da mãe selvagem. Ela ficou muito feliz até que na semana seguinte, quando sonhou que abria um álbum parecido e ali estava uma velha horrível que olhava para ela. A megera tinha os dentes sujos de musgo e o seu queixo escorria um negro sumo de bétele. O seu sonho típico das mulheres que estão se recuperando de ser boas demais. O primeiro sonho demonstra um aspecto da natureza selvagem, um aspecto benévolo e generoso, tudo que ocorre bem no seu mundo. No entanto, quando a mulher selvagem toda pegajosa lhe é apresentada, será que não podíamos adiar um pouco mais essa parte? A resposta é não. O inconsciente, ao seu modo brilhante, oferece a quem sonha uma ideia sobre um novo estilo de vida que não se restringe ao sorriso frontal e fácil da mulher boazinha demais. Encarar o poder selvagem em nós mesmas é ganhar acesso a inúmeros rostos do feminino oculto. Eles nos pertencem de modo inato e podemos optar por incorporar os que nos forem mais convenientes a qualquer momento. Nesse drama de iniciação, Baba Yaga é a mulher selvagem sob o disfarce da bruxa. A semelhança do termo selvagem, o termo bruxa, veio a ser compreendido como um pejorativo, mas antigamente ele era uma designação dada às benzedeiras, tanto jovens quanto velhas, sendo que a palavra witch, bruxa em inglês, deriva do termo witch, que significa sábio. Witch, não sei pronunciar, gente. É witch com CH e witch com T. Wit. O que significa sábado. Isso antes que as religiões monoteístas suplantassem as antigas religiões da mãe selvagem. De qualquer maneira, porém, a ogra, a bruxa, a natureza selvagem, quaisquer outras criaturas e aspectos
que a cultura considera apavorante nas psiques das mulheres são exatamente as bênçãos que elas precisam para resgatar e trazer à superfície. Boa parte da literatura sobre o tema do poder das mulheres afirma que os homens têm medo desse poder. Sempre tenho vontade de protestar. Pelo amor de Deus, são tantas mulheres que têm elas mesmas medo dos poderes das mulheres. É que as antigas qualidades e forças femininas são imensas e causam espanto. É compreensível que na primeira vez que se deparam pessoalmente com os antigos poderes selvagens, tanto os homens quanto as mulheres lancem um olhar ansioso e deem o fora. Tudo o que se vê deles são patas que voam em rabos assustados. Se quisermos que um dia os homens cheguem a aprender a suportar esse encontro, então, sem sombra de dúvida, mulheres têm de aprender a suportá-lo. Se quisermos que os homens que um dia cheguem a compreender as mulheres, elas próprias terão de lhes ensinar as configurações do feminino selvagem. Com essa fina, precisa saber ele primeiro, né? Com essa finalidade, a função da criação dos sonhos na psique traz a Yaga e todo o seu bando para dentro do quarto das mulheres à noite durante os sonhos. Se tivermos sorte, a Yaga deixará suas pegadas grandes e largas no tapete ao lado da nossa cama. Ela virá espionar aquelas que não a conhecem. Se estivermos atrasadas na nossa iniciação, ela se pergunta por que não vimos visitá-la, e para compensar, vem ela mesma nos visitar em sonhos noturnos. Uma mulher com quem trabalhei sonhava com mulheres usando longas camisolas esfarrapadas, comendo felizes coisas que nunca seriam encontradas no cardápio de um restaurante. Outra mulher sonhou com uma velha que tinha o formato de uma banheira antiga, com os pés que fazia matraquear os seus canos, ameaçava estourá-los se a mulher que sonhava não derrubasse a parede para que a banheira pudesse ver. Ainda outra mulher sonhou que ela era uma das 3 velhas cegas, só que ela estava sempre perdendo sua carteira de motorista e tinha sempre de deixar o grupo para ir à procura do documento. Em outras palavras, ela sentia muita dificuldade para manter-se identificada com as 3 parcas, as forças que orientam a vida e a morte na psique. Com o tempo, no entanto, ela aprendeu a suportar e a se manter próxima da sua natureza selvagem. Todas essas criaturas dos sonhos recordam a mulher que sonha a identidade elemental, seu self Yaga, a força enigmática e intensa da mãe da vida, morte e vida. Estamos afirmando que ser semelhante a Yaga é bom e que nós precisamos ser capazes de nos acostumar. Ser forte não significa desenvolver os músculos e exercitá-los. Significa sim encontrar a nossa própria luminosidade sem fugir, convivendo ativamente com a natureza selvagem ao nosso próprio modo. Significa ser capaz de aprender e ser capaz de aguentar o que aprendemos. Significa manter-se firme e viver. Ai, que droga. Desculpa, gente, eu ia continuar porque são mais 5 tarefas e que estão sendo faladas aqui, e terminamos o capítulo 3, mas minha bateria vai acabar. Então eu vou fazer uma pausa e aí a gente volta depois com essa 5ª tarefa e termina esse capítulo 3. Ok? Um beijo!